Pessoal, Altos Papos de hoje, a gente vai conversar, vai ser um bate-papo, aqui eu, em São Francisco, sobre vivência no exterior, trabalho e cultura. A gente estava conversando, o que a gente vai trazer para Altos Papos, algo que seja diferente, e a gente vê os alunos com muita vontade de fazer intercâmbio, de ver como é que é lá fora, seja para aprender um idioma, um segundo idioma, normalmente o inglês, seja para trabalhar, para ter uma experiência, seja para passear, não interessa como é que é ir para o exterior. Tem muitas pessoas que têm medo, né? Como é que a gente vai passar por burocracia? Como que eu vou me virar não sabendo, né, falar quase nada? Como que eu vou conseguir trabalho? E aqui a gente falou, vamos bater um papo para trocar experiências. Como foi a experiência aí de algumas pessoas lá fora. E aí a gente vai trocar uma ideia, tá bom? Quem vai participar hoje é o Luiz Paulo, aluno de CAP, que está aí com a gente. A Ana Elisa, que é coordenadora de Pinda, daqui a pouco ela entra, ela estava numa reunião, daqui a pouco ela está aí. E o Lucas Cascardo, que é um egresso nosso, também está tentando se conectar, daqui a pouco ele entra para conversar com a gente. Todos eles já tiveram experiência fora e a gente vai bater um papo sobre isso. Quem quiser perguntar algo, falar alguma coisa, levanta a mãozinha aqui ou fala aqui, dá opinião para a gente bater esse papo, tá bom? Luiz, tudo bem? Olá, tudo bem? Você quer, por favor, contar para a gente? Você estava me contando que você já foi para Miami, né? Isso. E o que você foi fazer em Miami? Por que você foi para Miami? O que te levou até Miami? Eu ano passado resolvi fazer um intercâmbio. Saí da primeira faculdade, eu fui fazer um intercâmbio mais velho. Eu tô com 32 anos, eu falei, preciso fazer um intercâmbio. Tava só trabalhando, resolvi fazer. Daí eu fui escolher a cidade. O meu irmão, ele fez gastronomia também no Senac, ele se formou e ele foi viver, foi viajar, foi para Miami. Ele tá lá até hoje e fazia 5 anos que eu não via ele. Então, daí eu resolvi juntar o útil ao agradável e fazer um curso de inglês de férias. Eu fiquei 45 dias lá. Como eu trabalho, dou aula, só tinha um período de férias. Ainda consegui 15 dias a mais e fui meio que juntar os dois, ver meu irmão, matar a saudade e fazer um curso de inglês. E conseguiu aprender? Porque a dúvida de muitas pessoas é também, eu vou para Miami, Estados Unidos, será que em 30 dias, vai ter 30 dias de férias, será que eu vou conseguir aprender algo? Tá cortando muito, eu não entendi. Perdão. Se Tá me você... escutando? Eu tô. Agora me escuta? Tá muito ruim, tá cortando muito. Eu não sei, a minha conexão hoje tá muito ruim, mas eu não tô escutando nada. Ixi, deixa eu colocar aqui no chat. Ele dá essa dica, bem pensado, Vanessa. 3.000 QI. Viu, Luiz? Tá escutando? A gente está com problemas de conexão em Águas, em Pinda. Nevermind, gente, Nevermind. Acontece. Acho que todo mundo tem problema de conexão durante esse período de ensino remoto, tenho certeza. Mas enquanto o Luiz se restabelece, Vanessa, eu acho que tem outras pessoas também que podem continuar com o assunto por conta da mesma experiência que ele teve. Eu acredito que tem Sim. alguém também que foi para Miami aqui, inclusive um convidado meu, deixa eu ver se eu acho. Se manifesta aí, por favor, fica até mais fácil. Quem é? Acho que ele não tá on também.
Bom, enquanto o Luiz volta, Vanessa, não quer falar um pouco sair um pouco da América do Norte, voltando um pouco para a América do Sul, falar sobre você mesmo? Que eu tenho certeza que vai ficar mais safe. É o seguinte, bom, a minha história é... Oi, Bel. Oi, é a Bel. Não, só antes de você começar a falar, o Lucas tá entrando, tá? Tá bom. Ricardo, tá bom? Aí você começa falando e depois já chama ele, tá? Bom, a minha experiência é, em primeiro lugar, porque eu não sou brasileira. Eu nasci no Chile e vim para o Brasil quando eu tinha 5 anos de idade. Então, aí eu já tive a experiência de vir para o Brasil, criança, ir para a escola. Na época não tinha internet, tive que aprender na marra. Mas criança a gente consegue aprender. É um país latino, muito parecido com o Chile, né? O tipo de pessoas. Só a questão do arroz com feijão, que até hoje eu não como arroz com feijão todos os dias. É muito difícil, eu não tenho esse hábito. E depois de fazer faculdade, na minha vida adulta, lá pelos 30 anos, eu fui tanto para o Canadá como para a Inglaterra, para Londres, né? No primeiro, eu fui só para estudar inglês. No segundo, em Londres, eu queria ver como era a vida na Europa, como era trabalhar, como era fingir que eu sou uma britânica ali. E foi muito interessante. Eu aprendi muita coisa, conheci muitas pessoas, muitas culturas, como nós somos diferentes, né? Até da forma, o que vai comer, o horário que vai comer, como pensa, somos muito diferentes. E participar disso, ver que você consegue se misturar, foi muito bom para mim, profissionalmente e para a minha vida pessoal, porque me deu muita segurança, né, de poder enfrentar situações diferentes. Eu fui para aprender o inglês no Canadá, já tinha um pouco do inglês americano, aí fui para o inglês britânico. Vou dizer para vocês, acho que as primeiras 2 semanas eu mal e mal entendia. Inglês britânico muito diferente, e eu fiquei até agoniada, que eu falei, nossa, eu estudei tanto Canadá, estudei no Brasil, e aqui eu não estou entendendo quase nada. Mas o ouvidinho vai acostumando, você vai conversando com as pessoas, e você acaba pegando. Tem muitas palavras diferentes, o ritmo, tudo. É como português aqui, né? Português de Portugal, português do Nordeste, tem muitas mudanças. Assim como é diferente na Escócia, na Austrália, na Nova Zelândia, enfim, o idioma muda muito e você tem que acostumar o ouvido. Uma vez eu comecei a trabalhar no escritório na Inglaterra, foi minha primeira semana e eles queriam que eu atendesse o telefone para ajudar. Eu anotei, acho que 90% dos números de telefone, dos recados, tudo errado. Tudo errado. Eles foram muito bacanas comigo. Depois, aos poucos, eu fui pegando, me acostumando e acertei, né? Então, eu queria saber de vocês, quem tá aí? Cadê o Lucas? Luiz voltou também, Luiz? Oi, Lucas. O Lucas tá tentando entrar, eu tô vendo com ele aqui, Van, para ver se ele entra e tá dando erro, mas já ele entra, tá? Eu te aviso. Tá bom. E o Luiz, conseguiu? Luiz? Nossa, voltei. Tá difícil a internet hoje. Estão me ouvindo? Não, tudo bem. Tá me escutando? Tá. Agora tô sim. Então, minha pergunta foi se você ficou 45 dias em Miami, né? Isso. Como é que foi isso? Você conseguiu aprender alguma coisa? Como é que foi? Sim, lá é bem diferente, que eles usam o inglês, estava falando do idioma, é o inglês e o espanhol juntos, na mesma frase eles falam palavras em espanhol, palavras em inglês, e são várias nacionalidades hispânicas, então são vários sotaques, é bem difícil. Eu falei 45 dias para ir fazer um curso, eu acho foi pouco, porque meu ouvido começou a acostumar com 20 e poucos dias. Sim. Então, assim, você vai com... Eu falo básico, assim, eu me viro. Falava que me virava. Aí você chega lá, você vê o nativo, aquilo dá uma pane que você não consegue nem falar o raio.
É um você não... pouco do psicológico e do medo, né, de ser, sei lá, de passar por um constrangimento, de falar, meu Deus do céu, estou me expondo e falando tudo errado aqui, né, com as pessoas. Exatamente. Mas Mas assim, normalmente as pessoas sabem, né, que a gente é de fora e já até se acostumam. eles, pelo menos as experiências que eu tive, não foi muito de paciência comigo, não. Não? Não, eu falo que lá os hispânicos, eles não têm muita paciência, não. Os nativos, os americanos mesmo, os nativos, eles têm até um pouco mais. Nem tanto, Uhum. mas um pouco mais. Mas os imigrantes mesmo, eles não têm paciência, não. Você tá falando, eles perguntam alguma coisa, eles veem que você tá se enrolando, eles viram as costas e falando sozinho. Eu tive muita experiência assim lá. Não, Uhum. O Gabriel também esteve em Miami. Foi Eu com o fiquei em espanhol de Miami cidade. eu fiquei um tempo em Miami e minha maior dificuldade foi o espanhol. E lá eles têm uma característica bem interessante que é o seguinte, eu fiquei em Miami Beach, né? A cidade é dividida por áreas, então tem uma região que é mais para negros, uma região que ficam os hispânicos, e eu até Mesmo então não assim, sabia. uma parte é cubana, né? Outra parte de outra. Exatamente, Little exatamente. Havana, Raia. E aí, o que acontecia? Eu acabei, não sabia disso, né? Então, eu frequentava vários bairros e eu chegava, o pessoal me olhava com uma cara estranha, né? E quando você estava nos bairros ou de cubanos ou nos bairros que falavam mais espanhol, né? Falava em inglês, eles respondiam em espanhol e queriam que você respondesse em espanhol. Então, eu passei um pouquinho de aperto com os hispânicos e não com os americanos. É aquela falsa ideia de que espanhol é fácil, né? Não, consegue Não ser é pior bem que o assim. inglês. Ele consegue ser muito pior que o inglês lá. Vocês sabem, aqui no Brasil se fala muito da meada, né? Fio da meada? Perdi o fio da meada. Sim. Vocês sabem o que significa isso em espanhol? Meada é mijada. Então, a gente escuta muito isso, meus pais, minha família, a gente morre de rir. Agora a gente se acostumou. Mas meada é uma mijada, né? Ana Elisa, você chegou. Oi, gente, boa tarde. Boa Ana tarde. Elisa é uma das coordenadoras da unidade de Pinda e já foi nossa aqui do CARD, sempre será. Sempre serei. Delícia. Ana, fala um pouquinho onde você já esteve, por favor. Bom, só me apresentando um pouquinho, pessoal. Meu nome é Anelisa. Ai, que legal, tem um monte de gente, de colega aqui. Vilma, Douglas. Oi, gente, saudades. Eu fui estudante do Senac, me formei aí, né, em 2008 que eu entrei. Fiz hotelaria, trabalhei bastante aí no Grande Hotel. Já tô aí a carinha de nova, mas estou indo para 10 anos de Senac. E o Senac foi meu primeiro emprego, né, na verdade. Eu fiz a faculdade aí, já caí pro hotel. E o que isso se linka na história, né? Eu nunca tive condição, assim, de fazer o intercâmbio no ensino médio e tudo mais. Então, eu botei na minha cabeça o seguinte, a partir do momento que eu começar a trabalhar, todas as minhas férias eu vou dar um jeito de fazer alguma coisa, né? Então, poupei o dinheiro o ano inteiro, deixava de fazer coisas o ano inteiro para no final do ano, que as minhas férias foi sempre em novembro, para eu fazer alguma coisa, né? Então, eu fiz 4 intercâmbios nesse meio tempo, né? Fui para Nova Zelândia, África do Sul, Austrália e Canadá. Para outros lugares eu fui mais a passeio, assim, não intercâmbio, né? Argentina, Chile, Peru, né? Mas foi mais no intuito de passeio mesmo. Agora, que eu fiquei um pouquinho mais, né? Que eu fiquei um mês, foram esses 4, né? Que eu tenho uma experiência, assim, de contar um pouquinho no sentido de intercâmbio. Ou seja, você fez um planejamento, né? Sim, Que é o sim, que é importante para quem tem vontade de ir lá para fora. Eu exatamente. quero estudar inglês, ok.
Quais são as minhas condições financeiras? Zero, não tenho dinheiro nenhum. Ok, vou fazer um trabalho extra, vou juntar dinheiro, vou deixar de fazer algumas coisas, né, como você fez, e vou juntando. Claro que neste momento, a gente vai fazer de conta que a gente não está neste momento de corona, de dólar a 5, né? Vamos fazer de conta que é antes, e se Deus quiser, em breve, né? Então, juntar dinheiro é possível, sim. Muitas pessoas acham que não, mas a gente só tem um salário e tem conta para pagar e eu não vou conseguir nunca lá para fora. De forma nenhuma, é possível. Você não precisa fazer o intercâmbio de inglês caríssimo, né? Tem algumas agências. Não, tem cursos para todos os, né, os bolsos. Então, é possível achar. E você tem que se planejar, né? Fazer um esforço de juntar um dinheiro e começar a estudar também. Você chegou no primeiro país sem saber nada de inglês, Ana? Não, eu sabia bastante, mas nesse caso, na primeira vez, eu fiquei na casa de uma família que veio da Inglaterra para morar na Nova Zelândia. Eles eram uma família que estava procurando uma condição não melhor de vida, mas mais saudável, né? Imagina, sai da Inglaterra, você pensa que lugar tem vida mais... Então eu vou falar o quê que mora no Brasil, né? Mas eles foram para lá para buscar uma condição de vida mais feliz, assim, né? E aí o sotaque era terrível. Eu falei, nossa, eu vou arrasar, né? Mas na rua, na escola, tava tudo bem, mas dentro de casa foi bem difícil por causa do sotaque, né? Mas eu tinha ido preparada, assim, nesse sentido. Eu também estudei aqui e eu também achei, não, tranquilo, vou bombar. Aí você chega na alfândega, né? Mostra os documentos, aquelas perguntas padrões, você já guardou, né? Né? E já faz, né? Já estou aqui para estudar, mostra, né? A sua matrícula de curso, tudo bonito. Só que o dia a dia é outra história, né? É outra história. A gente precisa de um tempinho. A Alessandra aqui perguntando: alguém já foi para o exterior nos programas de troca de mão de obra por abrigo? Work Packet. Eu não, mas eu não sei. Eu acho que o Lucas tem, que ele está tentando entrar, ele já fez isso sim. A gente está aguardando ele, Alessandra. Ele tem essa experiência. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, principalmente para a Ana. Na verdade eu sou brasileiro, mas eu fui para a Europa cedo e voltei, e eu não tenho muita essa experiência com parte da burocracia. Muita gente eu sei que tem interesse nessa parte. Como que é a burocracia de sair do Brasil, seja para estudar, seja para trabalhar para os países? Eu acho que depende muito do quanto tempo você vai ficar. Eu nunca tive problema, porque eu fui para países que até 3 meses eu poderia ficar sem visto nenhum, né? Só com a matrícula da escola, comprovando que eu ia ficar até menos de 3 meses, foi tudo bem. Exceto Canadá, né? Que você tem que parar nos Estados Unidos, aí tem que tirar o visto, aquele padrão dos Estados Unidos, enfim, né? Mas eu não tenho essa experiência de ficar tanto tempo. Eu não saberia te responder. Para os Estados Unidos... Bastante. Diga, Luiz. Não, para os Estados Unidos, você tem que ter um plano B. Porque você não sabe se o visto vai ser aprovado. Se você quer ir para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, escolhe, não tem o visto, não tem nada, tenha um plano B. Sim, exatamente. Eu tinha um plano B, mas aí foi aprovado tudo certinho, tudo mais. Mas tenha um plano B, porque assim, você não sabe se vai ser aprovado, se não vai muito de sorte. O dia que eu fui fazer a entrevista do visto, tinha um guichê que estava reprovando todo mundo. Ele não dava nem tempo de entrevista. Caía nele, ele perguntava qual é o motivo da viagem, e não. Qual o motivo da viagem? Não. Qual o motivo da viagem? Não. E o guichê que eu caí do lado, assim, ele aprovava todo mundo. Comigo já foi o contrário, ele perguntou qual era a minha profissão, eu falei que eu era professor, acabou a entrevista, aprovado, boa viagem, boas férias, tchau. Não precisa mostrar nada. É assim mesmo, é muito doido. Eu então, viajei em novembro, eu fui resolver a questão do visto em outubro. A pessoa da agência falou, você é louca. Mas
assim, apostei, poderia ter me ferrado, mas foi assim, que nem o seu. Foi, tá bom, tchau, aprovou. E eu falei, nossa, é tudo isso que as pessoas falam, né? Foi tão fácil. Mas acho que vai do dia mesmo. E sei lá, do período, né? Se eles estão meio abertos para Sim. turismo ou não estão, né? Agora Exatamente, ele mas não está muito animado, não. Não, agora não nem tente. Não. E qual que era o seu plano B? O meu era Malta. É que, na verdade, como eu fui, na hora de eu planejar, eu fui para uma agência, que eu tinha medo de meio que por conta. E eu escolhi uma escola que tinha em vários lugares. Então, assim, daí se caso não desse o visto, então eu teria que escolher só o campus, né? Trocar o campus. Então eu trocaria para Malta, que não precisaria tanta burocracia, que foi até eles que me indicaram assim um plano B, que seria mais fácil. Sim. Eu fui um pouco na coragem. Eu não fui por intercâmbio, não. Eu pesquisei. Também tinha uma amiga na Inglaterra que me ajudou. Fiz a inscrição e fui. Só que eu tenho passaporte chileno. Então, isso da burocracia, Jean, depende muito da onde você vem, quanto tempo você vai ficar e o seu histórico. E hoje em dia, eles estão olhando rede social, né? Sim. Estão olhando tudo. Está muito fácil de investigar. Né? Recentemente, eu tive um conhecido que chegou lá e falou, não, a gente viu aqui no seu Facebook que você veio aqui para trabalhar, não para estudar. Então, voltou. Voltou no dia seguinte. Aqui, Yuri. Oi, Yuri, tudo bem? Los Angeles, e como é que foi? Consegue falar? Oi, consigo. Eu tinha, na época, 17 anos, eu tinha acabado de terminar o ensino médio, e eu fiz inglês a minha vida inteira, eu estudei inglês desde criança, e meus pais eles sempre me prometeram que depois que eu terminasse o curso de inglês, eles iam me dar uma viagem para fora para eu poder aprimorar o idioma. Porque quando a gente estuda o inglês aqui no Brasil, é muito diferente do inglês que você aprende quando você tem uma experiência fora. Porque aqui a gente aprende, dependendo das escolas que você aprende com outros brasileiros que falam inglês. Então tem toda a questão do sotaque, a questão da vivência, enfim. E eu sempre tive vontade de conhecer. Eu tinha uma prima que fez intercâmbio também, ela morou 3 anos fora, só que ela foi como babá. Eu esqueci o nome do programa, que é quando você vai para trabalhar. Mas, enfim, aí eu lembro que desde pequeno... Au pair, isso. Isso. E desde pequeno, quando ela estava lá, eu sempre achei muito legal, sempre tive vontade de ir também. Então, assim que eu terminei o ensino médio, meus pais eles conseguiram me dar essa viagem, né? Então, eu fiquei 2 meses estudando, eu fui pela Kaplan. Eu estudei em Whittier, que fica uma cidadezinha ali no condado de Los Angeles. E, assim, foram 2 meses em que meu inglês ele foi de um inglês bom, eu já falava inglês, eu conseguia me comunicar. Mas, assim, quando eu voltei de lá, quando você passa um tempo vivendo o idioma, faz uma diferença gigantesca para mim. Eu acho que o meu inglês, eu realmente comecei a falar inglês, no meu caso, né? Óbvio que tem pessoas que são diferentes, mas no meu caso, eu só comecei a sentir que eu falava inglês depois que eu voltei de lá. Porque foi uma experiência, assim, muito, muito, muito enriquecedora na questão do idioma, de cultura. Assim, é uma experiência que acho que todo mundo tinha que ter. Acho que, infelizmente, não é tão fácil, não é tão acessível hoje, mas, assim, com planejamento a gente consegue. E, assim, quem puder fazer, que faça e compartilhe a experiência, porque é demais. Faz uma diferença muito grande. A dificuldade está no planejamento, viu, Yuri? Não em ir. Sim. Eu acho até mais fácil, porque eu fui numa época, tudo bem, eu tenho mais de 40, tá? Que não tinha internet. E eu fui, né? Juntei dinheiro, vendi um carro. É possível, sim. Então, aqui, ó, deixa eu ver se o Lucas pode falar um pouquinho. Ele foi trabalhando, não é isso, Lucas? Tudo bem? Oi, tudo bem? Por favor, se apresente. Tá vendo? Sim. Eu não estou vendo ninguém aqui, mas tudo bem.
Oi, gente, tudo bem? Oi, Annelise, ali. Agora eu tô vendo, tá? Pronto, finalmente, gente. Desculpa o problema com a tecnologia. Eu tô aqui com o celular acompanhando também vocês. Tudo bem? Eu sou Lucas Cascardo, sou ex-aluno do Senac de Campos do Jordão. Lucas, acho que você montou seu microfone. Parou de funcionar, acho. Oi? Seu som tinha parado de sair, agora voltou. Tá funcionando normal, tá. E eu tava falando que eu tive algumas experiências fora do país, tanto morando quanto trabalhando. E boa parte delas foram no ano passado. Tiveram mais ou menos uma experiência de 6, 8 meses. E foi pela Europa. Eu tive algumas outras experiências pelos Estados Unidos, pela América Latina, mas a minha maior experiência mesmo foi pela Europa. Na maior parte a Itália, a Grécia e um pedacinho da Sérvia. Então, o pessoal aqui está falando da dificuldade que as pessoas acreditam que exista para ir para o exterior, né? Então, eu tenho que juntar o dinheiro, eu tenho que me planejar. E algumas pessoas vão com trabalho, saem daqui com trabalho. Né? Como que foi isso para você? Como é que foi esse processo? Para mim foi uma coisa muito repentina, na verdade. Eu trabalho com gastronomia, né? Eu sou formado em gastronomia no Senac. E trabalho hoje em dia mais com food stylist, criação, desenvolvimento, consultoria. Então, eu queria trabalhar um pouco com isso lá fora. Estava procurando algumas vagas, algumas coisas em relação a isso, mas para a gente conseguir realmente sair daqui com um trabalho na nossa área, sem nenhum conhecimento do lugar de onde você está indo, da língua ou algo do tipo, é um pouco mais complicado. Então, acabou surgindo para mim uma vaga de trabalhar em navio, como tripulante. Essa vaga, na verdade, ela surgiu através de uma amiga minha que já estava trabalhando e foi proposto para mim um trabalho em cozinha em navio. Como eu já sabia que o estilo de vida e a proposta de trabalho em navio para cozinheiros é extremamente, como a gente pode dizer, forte, extremamente bruto, é um trabalho muito maior do que a gente já tem hoje em dia em terra, né, nos restaurantes normalmente, onde a carga horária é muito alta, o salário nem sempre é muito bom, e às vezes você acaba não aproveitando o seu trabalho simplesmente só trabalhando. Eu optei por uma outra área, que é a área de entretenimento, que é algo com que eu também trabalho, entretenimento e comunicação. Então, eu fui trabalhando com isso, acabei morando por um tempinho na Itália, e fiquei viajando de cruzeiro, trabalhando com entretenimento infantil e adulto. Tanto na parte infantil, quanto na parte das festas, na parte de entretenimento adulto. E, para mim, entrar no navio e ir para fora trabalhando, ganhando dinheiro e conhecendo as experiências que o navio foi trazendo para mim aos poucos, me facilitou muito mais para decidir como que eu quero ir para fora, sabendo o que eu quero fazer e tendo conhecimento do lugar para onde eu vou. Por exemplo, agora eu já sei como funciona a Itália. Antigamente, eu ia para a Itália somente como turista, para passear, para ver ponto turístico, para ficar deslumbrado com as coisas que normalmente a gente fica. Mas você indo como uma espécie de morador ou como uma espécie de pessoa que realmente vive naquele ambiente, você vê isso. E de uma maneira completamente diferente. Você começa a entender tanto os problemas políticos que tem ali, como a comparar com o seu país, como você faz para isso. Então, uma das maneiras de você ir para fora é você achar meios que te possibilitem conhecer aquele lugar sem necessariamente ser aquilo que você está focado em fazer, entendeu? Para dar o pontapé. Então, no navio Exatamente, você tem... para você conhecer. Hoje em dia, isso de viajar por navio é o caminho mesmo, né, de muitas pessoas que não têm condição, vão estar trabalhando. A Alessandra que está falando que queria muito trabalhar em navio. Como que é isso? Você chega lá, a equipe é toda brasileira, tá tudo misturado, como é? Eu não ouvi, cortou sua ligação, desculpa. Dentro do navio, os funcionários são todos brasileiros? Tem mistura? Ou vocês vão conhecendo outras pessoas conforme vão parando?
Na verdade, dentro do navio é tudo muito segmentado, é uma coisa muito diferente da realidade que a gente vive hoje em dia. Por exemplo, no navio eles têm uma espécie de classificação, vamos falar de tripulante, né, de trabalhador, de gente que está lá para trabalhar, porque passageiro é uma outra questão. Quem trabalha no navio vive 24 horas no navio. O navio ele é a sua casa. Tirando quando você está, digamos, de férias ou quando você está de licença por algum motivo, você está 24 horas no navio. Eu, no caso, tive um período na Itália, só na Itália, então eu tive esse meu período que eu vou dizer, tipo, férias, foi França e Itália. E quando você está no navio, você vive 24 horas lá, você é parte do navio. Tudo que o navio precisar de você, você tem que oferecer. Então, por exemplo, você não é só, vamos dar um exemplo de um DJ, que é um dos cargos que menos, abre aspas, se trabalha no navio. Você não está lá para ser só um DJ. Caso aconteça alguma emergência, caso precisem de você para alguma outra coisa, você tem que estar disponível para tudo que está acontecendo. Então, vamos supor que o navio bateu em outro navio e a gente está numa situação de calamidade. Você vai deixar de ser DJ e você vai passar a ser uma pessoa que guia outras pessoas para saídas ou que auxilia outras pessoas que estão em situação de pânico. Então, tem todo um preparatório para você estar lá trabalhando, independente de qual seja a sua área, seja cozinheiro, seja DJ, seja animador, seja o que for. Então, tem essa divisão já pré-estabelecida das pessoas que vão trabalhar e também tem a divisão de quem está trabalhando. São 3 divisões básicas, digamos assim. São os oficiais, que são aquelas pessoas que a gente vê usando uniforme branco, bonitinho, que é uma coisa meio exército. Estão acima, digamos assim. Tem o staff, que é a equipe, que no caso era a minha parte, eu era um staff, eu era da parte de equipe que tem contato com o passageiro, contato direto com o passageiro, com o cliente. E tem o crew. O crew, na verdade, ele é, vamos dizer, a posição, abre aspas, mais baixa, onde se encontram as pessoas que tanto recebem menos, quanto trabalham sem contato com o passageiro. Então, por exemplo, ou com menos contato possível. Os camareiros, o pessoal que trabalha na lavanderia, os cozinheiros que trabalham dentro da cozinha, não tem contato com ninguém externo. Então, isso vai muito do que você quer fazer. Eu, particularmente, não quis ir também para a cozinha, sabendo que eu não teria contato com ninguém. E a minha intenção era justamente ter contatos, fazer contatos, conhecer culturas e línguas para poder entender aonde é que eu estava e o que eu estava fazendo. Então, se eu tivesse ido, por exemplo, como cozinheiro, talvez eu não conheceria 70% das coisas que eu conheço hoje em dia, tanto de pessoas, como de línguas, tanto de culturas, quanto de lugares. Então, é importante fazer pesquisa antes, né, Lucas? Aqui, ó, Super, a Alessandra te fazendo tudo. uma pergunta. Se Eu você não tem consigo ver um onde que dia eu vejo de isso. folga... Estou tentando ver as perguntas, calma aí. Se Queria quiser, a muito gente trabalhar fala, no navio, Lucas. mas agora falta pouquinho, eu tô pensando. Ah, não, aqui, ó, consegui abrir. Vamos lá, gente. Os navios agora, por decorrer... Eu vou responder por ordem. Os navios agora, por decorrer da pandemia, realmente estão parados. Eu tenho alguns amigos que estão, entre aspas, presos dentro do navio porque não conseguem voltar para os seus países de origem porque os países estão fechados, realmente as fronteiras estão fechadas, assim como a Argentina, então eles não conseguem voltar. E os navios, se eu não me engano, 100% das frotas e marcas e empresas de navio mundiais estão paradas. E a que eu trabalhei, que é a MSC, é uma delas. Eles têm previsão de tentar retomar os trabalhos a partir de agosto desse ano, sem uma posição de certeza, porque a gente não sabe até quando a gente vai enfrentar essa pandemia. Então, para quem tem interesse em trabalhar em navio, que eu vi que tem uma pessoa aqui pensando sobre, sempre pesquisar muito sobre, pesquisar o que você quer fazer, pesquisar o que você quer planejar, pesquisar os lugares para onde você quer ir, as empresas que você quer trabalhar, porque trabalhar em navio, para quem olha de fora pode parecer uma coisa e quando você está lá é realmente outra coisa, completamente diferente. Eu fiquei no navio por 7 meses, trabalhando no navio em si, 7 meses. Lucas, eu tenho de folga para poder conhecer a localidade. O meu parâmetro, eu converso com muita gente sobre trabalhar em navio, porque todo mundo fala que é muito do meu perfil, por eu ser comunicativo, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver comigo por você não ter liberdade. A experiência que eu tive em navio é muito diferente de todas as outras que eu já ouvi.
antes de ir trabalhar em navio, todo mundo massacrava o trabalho em navio para mim. Falava que era um trabalho extremamente... que você se sentia escravizado, que você É o que eu ouvi trabalhava... falar, é o que passa na minha cabeça, de que navio é terrível. Trabalho Sim, duro, e pesado. realmente é. Realmente é um trabalho duro, é um trabalho pesado, é um trabalho full time. Você está lá 24 horas, se você tiver que trabalhar 24 horas por algum motivo, você tem que trabalhar 24 horas, porque você está lá, entendeu? Não é um trabalho que você vai para o seu trabalho, trabalha e vai para sua casa. Não, você mora no seu trabalho, então é um pouco complicado. Mas eu tive uma perspectiva completamente diferente, porque a minha situação foi muito diferente. Tipo, eu, Lucas Cascardo, vivi uma outra realidade de quem vive em navio. Eu tive uma chefe muito diferenciada, eu tive uma rota muito diferenciada, eu tive um navio em si muito diferenciado. Meu navio, o navio que eu trabalhei, que é o MSC Magnífica, ele é o único navio da companhia que faz a rota ao mundo, né? Que é fazer a volta ao mundo, enfim, quase todos os países que eles conseguem passar, que foi interrompida por conta da pandemia. Eles pararam na metade da volta ao mundo. Então, meu navio, desde que eu estava trabalhando lá, ele já vinha sendo preparado para a volta ao mundo, tudo estava sendo equipado, tudo do bom e do melhor, porque o navio ia receber muita gente com um poder aquisitivo muito alto, porque você pode imaginar, a volta ao mundo em um navio custa, em média, 300 mil reais, então é muito dinheiro. Então, o navio estava sendo equipado com tudo do bom e do melhor. Então, a nossa realidade era muito diferente de quem vivia em outros navios. Eu tive uma chefe que me possibilitava ter dias de folga, por mais que isso não esteja no seu contrato e por mais que isso nem sequer seja permitido, porque você recebe todos os dias, né? Você está trabalhando, então você recebe. Então, teoricamente, você não tem folga, você não bate ponto. Não tem como saber quando você foi trabalhar e quando você não foi trabalhar. Você tem lá o seu cartão, que você... como se fosse bater um ponto, mas você está trabalhando independente de onde você está. Você está seguindo regras independente de estar ou não no seu trabalho, horário de trabalho. Então, se você está lá, você está trabalhando, entendeu? Tem isso. Eu tive uma experiência muito diferenciada. Eu tive dias de folga, muitos dias de folga, consegui passear bastante, consegui viajar bastante, e com todo mundo que eu conversava que não era primeiro contrato, assim como eu, me falava que eu tive muita sorte de ingressar no navio que eu ingressei, com a chefe que eu tive, com a rota que eu tive. Como eu trabalhava bastante com animação infantil também, eu não tinha muita criança a bordo. Tinha pouquíssima criança a bordo, porque a rota em si não era uma rota muito para crianças. Então, acabava que eu não tinha tanto trabalho quanto um navio numa rota brasileira, por exemplo, que os pais literalmente jogam a criança na área de recreação e vão curtir a vida e vida que segue. E você conseguiu, então, pagar a tua experiência e sobrou um dinheiro ou ficou mata-mata, deu para... Ou você teve custo? Como é que foi isso? Acho que todo mundo tem curiosidade de saber isso. Eu sou uma pessoa muito consumista, como quem me conhece. Mas então, vai, dá uma ideia assim pra gente. Não, dá para bancar. Não, dá super. Vamos falar de realidade. Eu falo tudo muito escrachado, gente. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, independente de valores e tal, fiquem à vontade. O meu salário, como primeiro contrato, na minha posição e para o que eu fazia, era de $1.500. $1.500, independente do valor do dólar comparado com o Brasil, meu salário é de $1.500. Porque eu não trabalho para o Brasil. Eu trabalho para uma empresa que é italiana. Então, essa empresa que é italiana, que é a MSC, ela paga os funcionários europeus em euro e os demais funcionários em dólar. É assim que funciona. Então, independente de que nacionalidade você vai receber em dólar ou em euro, não na moeda do seu país. Então, eu recebi uma média de $1.500 por mês e desse dinheiro, todo mês era descontada uma parcela, eu acho que era 10%, 5%. Caso eu desistisse de trabalhar em navio, esse dinheiro que foi descontado de mim, tipo, caso eu pedisse demissão, esse dinheiro que foi descontado de mim era usado para comprar a minha passagem de volta para o Brasil e custear a minha volta ao Brasil antecipada, caso acontecesse alguma coisa eu pedisse demissão. Como eu não pedi demissão, e para quem não pede demissão, ou para quem não tem nenhum problema, esse dinheiro é devolvido para você quando você desembarca. Então, você fez os seus 7 meses bonitinho, quando você está em casa, você recebe lá esse dinheiro que foi tirado de você. Então, independente de você guardar ou não dinheiro, quando você estiver na sua casinha, você vai receber de surpresa um dinheirinho lá, alguma hora, que foi tirado de você, mas que é seu. Que dá em média uns $300, $400. Não é
muita coisa. E eu, por consumir muito, acabei não juntando dinheiro. Mas muitas pessoas que eu conheci, porque normalmente pessoas que vão trabalhar em navio são pessoas, não generalizando, mas que normalmente não tem uma profissão específica, não tem uma formação específica, então está ainda buscando o que quer fazer. Então eu conheci muita gente que estava lá trabalhando para juntar dinheiro. Então realmente evitava muito de sair do navio para comprar coisas, porque dentro do navio você tem alimentação, que não é boa, ótima, excelente, mas é alimentação. Então você tem isso. Você tem tudo que você precisa. Você não precisa gastar dinheiro dentro do navio para nada, a não ser que você queira. Então, tinha muita gente que realmente conseguia guardar dinheiro, conseguia evitar de sair tanto. Se saía, evitava muito de gastar, porque a gente passa quase que toda semana pelos mesmos lugares. Então, vamos supor, hoje é sexta-feira. Sexta-feira é o dia do navio atracar em Santorini. Toda sexta-feira você vai estar em Santorini até que a sua rota seja trocada. Então, meio que não tem o porquê você sair toda sexta-feira para ver as mesmas coisas. A não ser que você tenha o que fazer. Como eu produzia conteúdo para a internet, para poder, enfim, tirar conteúdo, eu saía sempre para poder fazer as coisas. Mas muita gente não sai porque não tem muito o que fazer. Então, muita gente também que trabalha muito em navio descansa no seu período de descanso. Então, não sai justamente para poder descansar. Eu, como estava para me divertir, saía, me divertir e tudo mais. Então, para quem tem a intenção de guardar dinheiro, ganhar dinheiro... Total. Qual que foi o seu objetivo? Foi experiência mesmo de trabalhar? Não foi exatamente aprender o idioma? O teu objetivo foi de vivência de trabalho fora e de conseguir ir para a Europa, algo assim? Foi esse o objetivo? O meu objetivo, em geral, foi fazer contatos, conhecer gente mesmo, porque a Europa em si eu já conheci alguns lugares, dos que eu já fui, inclusive com o navio, mas foi conhecer gente, foi poder ter o tempo de estar lá durante 7 meses e poder voltar nos mesmos lugares e conhecer gente. Então, acabou que, por exemplo, em Barcelona, eu fui algumas vezes para Barcelona, já tinha ido antes, e acabei indo e conhecendo um chefe que eu gosto muito, que eu já seguia no Instagram, um chefe conhecido lá fora, e acabei tendo contato com ele, tendo uma vivência no lugar, no estabelecimento dele. Então, assim, eu acabei fazendo contato com pessoas com quem eu queria fazer. Aprendi idiomas, quase que inevitável, se você está no navio, você aprender idiomas novos. Hoje em dia eu falo 5 idiomas, eu já falava alguns antes, mas aperfeiçoei mesmo assim no navio, porque são muitas etnias, são muitas culturas, são muitas línguas diferentes, então você só não aprende um idioma se você realmente não quer aprender. Além disso, agregar também no seu currículo no navio, né? Você vai subindo de nível e você vai ganhando mais dinheiro, então, teoricamente, é um incentivo para você aprender mais idiomas. Eu aprendi italiano, por exemplo, que é o idioma oficial do navio, digamos assim. O idioma oficial é o inglês, né? Mas todo mundo só fala em italiano porque a companhia é italiana. Então, eu aprendi italiano em 1 mês, mais ou menos, conseguia falar com todo mundo, entender todo mundo. Então, para mim foi super tranquilo. E conforme você vai passando por outros lugares, você vai aprendendo. Então, a minha intenção foi realmente conhecer lugares que eu não conhecia ou que eu tive a oportunidade de conhecer. Tudo depende muito do objetivo que você tem, né? Desde fazer um intercâmbio de 30 dias nas férias, porque eu quero aprender inglês, que eu quero voltar para o Brasil e quero melhorar, até como alguns alunos nossos de gastronomia que a gente tem, que foram para fora e trabalham em hotéis, em restaurantes, para ter experiência profissional. Tem gente que quer sair do Brasil e morar fora, né? Enfim, tem a gente tem que quer passear e viajar, então tem... Exatamente, né? Que eu ia te perguntar? Mas o idioma que você tem, ele não é aquele que se estuda no colégio, né? Tem muita gente que também pergunta, mas Vanessa, você fez, sei lá, 15 anos de cultura inglesa? Tantos anos disso? Não. Eu acho que para você se virar lá fora, é possível você ter um inglês mais, né? Como é que se diz? Não coloquial, mas menos formal. Um pouco mais simples, sim. Isso, conseguir se comunicar, e conforme você está lá, está vivenciando, aí você vai aprendendo. Aí sozinho eu ia estudando, né? Ou na escola que eu isso tem muito do que falaram para mim durante todo o meu trajeto no navio e antes mesmo. Quando você vai fazer essa entrevista no navio, para você trabalhar no navio, você é obrigado a ter o básico de inglês. Isso é obrigatoriedade, porque se surge um anúncio de emergência e você não entende, por exemplo, você vai morrer dentro do navio se você não entender. Então, viu, é obrigatório. Tem que saber um pouquinho de inglês.
é obrigatório você saber pelo menos o básico de inglês. Tanto que você faz uma prova quando você vai fazer o teste para o navio. Quando você está inseguro com o seu inglês, você não acha que ele é bom, digamos, o suficiente, você faz essa provinha, que é uma provinha simples. Quando você vira e fala, não, eu tenho inglês, eu sei me comunicar, aí você já faz direto uma entrevista verbal com a pessoa da sua agência e pronto, isso já prova que você sabe falar inglês. E os outros idiomas que você souber também, e que a pessoa souber, é claro. Mas o mais importante é você ser comunicativo. Eu sempre fui muito comunicativo, e isso foi um elogio que eu recebi no navio, porque eu aprendi italiano de uma maneira realmente muito rápida. Eu fiquei surpreso de ter aprendido tão rápido, porque eu conversava literalmente com todo mundo, desde a pessoa que fica na porta do navio até, enfim, todo mundo. Fora estar sempre em contato com o passageiro. Então, eu queria saber falar a língua dele, eu queria poder me comunicar com ele. Então, sempre que eu via alguém conversando, eu ficava ouvindo, e você consegue ir entendendo. E como eu tinha muitos amigos italianos no navio, eles por si só me ensinaram. Eu baixei vários aplicativos para aprender, eles me deram livros em italiano, eu lia, os filmes eu assistia em italiano. Então, assim, você vai aprendendo conforme você quer. Você tem que querer aprender. Logicamente, se você não quiser aprender, você não vai aprender. Eu não sou tão comunicativa como você. Então, as primeiras vezes eu soava frio. Na hora de, olha, meu Deus, eu tenho que ir lá perguntar para aquela pessoa. Eu tenho que saber como é que eu chego em tal lugar. Como é que eu vou fazer? Perguntar lá em Londres como que eu pego o metrô, não sei a qual. Vou lá, eu soava frio, doía a barriga. Mas aí eu via que eles estavam me entendendo, ou senão eu repetia de novo e estava dando certo. Então, isso foi me dando confiança, porque você não chega em outro país entendendo tudo, de forma nenhuma, entendeu? E eles têm, quando eles percebem que você está sendo educado, né? É importante aprender isso, né? Ser educado lá, você pesquisar antes a cultura deles, eles percebem que você está tentando, eles te ajudam. É isso que eu percebi. Deixa eu ver. Luiz, como é que foi para você? Eu lembro que... Você fala do inglês e de entender? Da primeira vez, não deu dor de barriga? Nossa, direto. Eu lembro que primeira vez, quando meu irmão pegou 7 dias de férias, quando eu fui os primeiros dias, então eu me encostava nele, assim. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui para a escola, eu fui de ônibus, eu pegava ônibus, meu irmão morava no centro e a escola ficava em Miami Beach, eu ia de ônibus. Eu lembro que o primeiro dia eu fui passar o cartão, meu irmão me deu um cartão do transporte, ou tinha que ser trocadinho, né? Eu fui passar e estava dando erro. O motorista começou a falar comigo, eu falei, o que ele está falando? O que está acontecendo? E desespero, eu não conseguia comunicar, daí você fica nervoso, daí ele mandou eu sentar. Eu peguei o telefone e liguei pro meu irmão, falei assim, ele chama Rafael, falei, Rafa, deu algum problema no cartão, o motorista mandou eu sentar, o que eu vou fazer? Eu saio no meu ponto, eu tento pagar de novo? Tipo, é um desespero, assim. Eu falei, vou preso, e aí eu falei, o cartão é seu, daí ele falou assim, não, calma, desce, se você não deu para passar, é porque deu erro aqui, o problema, se não foi seu, é deles, então eles arcam, chegou seu ponto, você desce, agradece, você tchau. Acredita? Então, foi assim, dava medo. Eu quase fui preso na Itália. Não, lá, pelo menos o que eu tive três situações assim, que eu fui passar e não dava, e foi por causa de um erro da máquina, e era tranquilo, tipo, você senta, o problema não é seu, você não tem que arcar com isso, vai ter o ponto e anda de graça. Mas eu não sabia, né? Você vai achando. Mas eu vou contar pra vocês uma parecida. Eu vou contar pra vocês uma parecida lá da Itália. Em Veneza, eles não têm carros, né? Assim, não é que eles não têm carros, eles têm, mas é muito pouco em cidades afastadas. Então, eles navegam com navio em Veneza, né? Tanto que é famoso por isso. E o ônibus deles é um navio, um barquinho, né? Um barcão, na verdade, um pouco grande. E você tem como se fosse um bilhete único que você encosta numa cancelinha que fica assim, mas que não tem bloqueio nenhum, que não tem grade nenhuma, que não tem nada. E você encosta e você entra no navio. Só que não tem ninguém averiguando, não tem ninguém te falando o que você tem que fazer, não tem ninguém te cobrando, não tem nenhum oficial ou alguém que você vire e pergunte o que você tem que fazer. Aí eu tava lá bem bonita, bem enjoada, passeando por Veneza, entrei no barquinho e o barquinho foi embora. E eu tava indo pro Festival de Cinema de Veneza ainda por cima. E daí fui lá, tava no meio do caminho pra Piazza San Marco,
veio um rapazinho, igual filminho americanozinho, com um bilhetinho, falando bilhete, 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 apertando aquele negocinho pra furar o bilhete. E daí eu peguei, olhei pra cara da minha amiga, que era argentina, falei, Melina, que bilhete? Ela falou, você não sabe de nada, você não fala italiano. E nessa época eu já falava italiano. Aí eu, sorry, don't understand. E daí fiquei conversando com ele meio assim, já fazendo a louca, fingindo que eu não tava entendendo. E ele assim, eu vou chamar a polícia. Eu, não, polícia não. E falando desse jeito com ele. Aí ele chamou a polícia pra mim, ele do nada parou o barco, deu um berro, tipo, polícia, a polícia brotou do nada. E eles queriam me levar presa, acredita? Porque eu não paguei 6 euros de um bilhete único. Você acredita nisso? Acredito. Até eu explicar para a polícia que eu era estrangeiro, que eu não sabia o que estava acontecendo e que eu não sei o que fazer, eles já queriam me levar preso, porque italiano é muito afobado, né? São. Ô, Ana, você também já quase foi presa? Passou por algo assim? Olha, de quase prisão, eu acho que não. Mas você já fiquei perdida, normal. Primeira semana é se perder, é pegar o ônibus errado, o metrô errado. Mas é que, assim, eu ouvi vocês falando, eu tava lembrando de muitas coisas. Muito depende da sua personalidade também, né? Eu sou que nem você, Ivan. Eu sou muito calma, assim, eu não sou muito festeira, né? Então, mas eu sempre fui manjando bem, assim, da língua. Então, nunca passei um perrengue tão grande, assim, né? Mas eu tava lembrando aqui de cada viagem que eu fiz uma escolha, assim, né? Na primeira vez eu fiquei em casa de família, na outra vez eu fiquei numa república de estudantes, na outra vez eu fiquei numa casa de uma amiga, que eu tenho uma amiga que mora fora, então eu fiquei na casa dela. E nessa última também eu fiquei na casa de família de 2 senhores que também fazem isso por dinheiro, né? E é bom a gente ter na cabeça o porquê você vai para o lugar, assim, né? Para cada um, eu queria estar lá, eu queria estar na Nova Zelândia para ver os Maori dançar o haka, eu queria estar na Austrália para ver, né, o clima. Eu queria estar na África do Sul, que é o melhor lugar do mundo, assim, de alegria, de festa. Então, cada um eu fui para um motivo, assim, né? Eu fui para o Canadá porque eu queria ver neve, eu queria ver que todo mundo fala do quintal dos Estados Unidos, sabe assim? E na casa de família de um jeito, é uma dinâmica. Se você vai para a República, é muita festa, muita zoeira. Se você vai para casa de amiga, depende da sua amiga também, né? Mas assim, mesmo eu sendo mais reservada, sempre você vai achar o seu espaço se você for muito flexível. Eu acho que a palavra é flexibilidade. Eu vejo muito brasileiro ou outras nacionalidades também que reclamam muito da comida ou do quarto que está dormindo, se alugou, se vai para uma casa de família, ou, né, é sempre a comida, ou a temperatura, ou Que enfim. saudade do Guaraná e do pão de queijo. Exatamente. Então, assim, uma coisa que uma gosta. Então. E assim, é uma coisa que você vai procurar por intercâmbio, você não vê muito escrito nas coisas, né? É uma coisa de sentimento mesmo. Então, a palavra esteja aberto e seja muito flexível, porque se você foi para outro país, é porque você quer ver coisas diferentes e só vai ter coisa diferente, né? Nessa última experiência que eu tive, eram 3 quartos na casa para intercambista. Então tinham um casal de senhorzinhos, né, que cuidava da casa e cabia até 3 pessoas de fora. E assim, gente, as pessoas fazem isso por dinheiro, é o meio de vida deles, né? Então sua comida vai ser mais simples, né? Assim, e tranquilo. Só que, né? Isso.
Só que os meus colegas ficavam um pouco incomodados, sabe? Da comida Mas, meu, a experiência foi totalmente diferente para mim, porque eu conversava, às vezes você não sabe falar mesmo o termo. Ela era uma senhora muito intelectualizada, assim, né? Então ela falava para mim, Ana, como é que é a política no Brasil? E por mais que eu saiba de inglês, ai meu Deus, para eu explicar esse brosó, o que eu vou falar, né? E aí Ainda mais na nossa política. Não dá para explicar nem em português, gente. Tá difícil de explicar em português o que eu vou falar, mas assim, Nem é uma mulher que sabe, ela assiste muito jornal, ela sabia mais que eu, e a gente ia conversando, e ela gostava de assistir Keeping Up with the Kardashians, sabe? A gente sentava para assistir as Kardashians. E assim, ninguém da casa fazia isso. Né? Então, você tem muito poder da sua experiência, né? Se for mais uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa que não é como eu, né? Que sou mais extrovertida, sempre dá um jeito. Você dá o seu jeitinho, você vai entrando, mas tem que estar muito aberto e querer estar ali e saber que vai chover, vai nevar, vai fazer sol, né? Austrália é insolação, né? Voltei super queimada. Até demais, porque eu não me cuidei, é vento, é chuva, é gente que te trata mal, gente que te trata bem, você passa fome, porque às vezes, tipo assim, não de passar fome, não ter dinheiro, mas, às vezes tá ali, não tem comida, você passa frio, tipo, é perrengue, não é tudo lindo, assim, eu fui para o Canadá, a primeira semana você quer chorar, quer vir embora, aí na hora de vir embora você não quer voltar, você quer morar lá para sempre. É muita mistura de sentimentos, né? Mas eu gosto de ir por isso, por essa alegria que é esse perrengue que é ao mesmo tempo, né? E é esse tanto de história e coisa que você sente, né? Então, é isso. Não passei um perrengue assim, mas é um compilado de coisinhas, né? A gente mostra sempre o melhor lado, né? A gente mostra sempre o que a gente quer que as pessoas vejam, mas a gente também mostra o perrengue chique, né? Porque o perrengue chique fora do Brasil é sempre mais, digamos, visto, né? Mais divulgado. Você ser preso no Brasil, eu não ser preso no Brasil agora. Quem é que foi preso na Itália? Me conta, entendeu? Então tem essa questão também. É super chique, né? Austrália, África, Canadá, Itália, é muito chique, mas não sabe o que a gente passa também. Sim, e outra coisa que eu acho importante é tomar cuidado com os preconceitos. Então, as pessoas têm uma visão do brasileiro, tá? De onde você veio? Eu vim do Brasil. Futebol, samba, né? Sim, eles vão falar isso, mas a gente deixa isso de lado. Tá? Da mesma forma que quando a gente vai para esses países, a gente também não tem que ser preconceituoso ou ter, não, japonês é tudo quietinho, né? Não. Italiano é escandaloso. É um pouquinho, né? Uma maioria é verdade. Né? Não, mas são pessoas. Existem os estereótipos. Existe, exatamente. A gente tem que tomar cuidado com isso. E a gente tem que aprender a separar o estereótipo e o que é a realidade. Por isso que você está falando aqui como fazer as amizades lá fora. É ter cuidado com isso. São pessoas como nós, pagam conta, trabalham, têm os seus problemas, casam, separam, tem filho, não tem. Igualzinho, tá? O que muda, assim, eles têm, às vezes, um país que oferece melhores condições, né? Eles têm sistema de saúde melhor, ou pior. Não pense, por exemplo, sistema de saúde nos Estados Unidos não é uma maravilha, não. Sim. Né? Então, todo mundo aí tem, mas são pessoas, são seres humanos. A amizade é empatia, né? Eu tenho grandes amigos até hoje, depois de 15 anos. Uma é colombiana e outra ucraniano. Até hoje a gente se fala. Então, dá sim para ter amizade, mesmo com culturas diferentes. E é muito bacana, é muito rico isso, gente. Não, é legal. E é legal porque você falou da visão deles sobre o brasileiro, né? Futebol, samba, mulher pelada. E realmente essa visão existe para quem nunca teve um contato direto com o Brasil. Mas, por exemplo, em navio, que é quem trabalha com brasileiro, porque a gente está trabalhando, né, além de tudo, sabe que brasileiro é uma das pessoas, assim, que realmente mais trabalha e não reclama de trabalhar, porque o brasileiro, ele é, digamos assim,
dele, é da cultura do brasileiro trabalhar. Então, o brasileiro, ele trabalha, Sim. independente de trabalhar muito ou pouco, o brasileiro trabalha, ele está acostumado com isso. E tem gente, como o italiano, por exemplo, que, em certo momento do dia, fala, eu não vou trabalhar, e não trabalha. Exatamente. Eles têm a sexta da tarde lá, e era uma coisa muito ruim para mim, porque, por exemplo, se o navio atracava em algum porto meio-dia e saísse do porto 5 horas da tarde, eu não ia aproveitar o dia. Porque você já sabe que se você sair na Itália em qualquer horário, entre a 1h e as 6 da tarde, tudo vai estar fechado. Então, assim, eles têm muito disso, de respeitar os costumes deles, eles são muito religiosos, eles são muito católicos, então você tem que aprender a separar o que é estereótipo e o que é real. Italiano grita, italiano é grosso, mas é dele ser grosso. Eu falo com italiano gritando. Se você me vê falando com italiano, você acha que eu tô brigando, porque eu não falo assim com outras pessoas. Agora é do italiano Assim gritar, como é do italiano ser grosso. a gente acha que os alemães são frios, né, Jean? Acho que o idioma passa essa imagem Também. da frieza O dos jeito alemães. que eles são, né? Não, mas eles são O mesmo. jeito que eles são. Eles são Oi, mesmo. Jean, não deu para escutar. O jeito que eles Eles são são mesmo. mesmo. Os exemplos disso é minha mãe. Sua mãe é uma fofa. Grossa, fria, mas é tudo do jeito deles mesmo. Não tem o jeito de amar deles. Todos temos. Realmente. Mas acho É que o público engraçado, mais jovem muda um pouco. americano. Porque Sim. eu fiquei numa casa com um monte de menina alemã também, que eu falava, meu Deus, isso aqui tá uma baixaria. E todo mundo pensa, É aqui lá muita vem o pessoa. brasileiro. Então, e eu era tipo, eu muita era alemã pessoa. da casa, porque eu, né, sou mais reservada, e as meninas lá fazendo maior festa. Então, Comigo, acho que eles perguntavam, o pessoal perguntava de onde eu falava que era do Brasil, eles vinham e me abraçavam. E eu não gosto de ficar abraçando. Porque eles falavam que brasileiro gosta de abraço. Se você apresentava que era brasileiro, eles vinham abraçando, assim, você via que eles se esforçavam. Mas, sabe, assim, você achava estranho, você ficava parado, eles te abraçando. E outra que eles perguntaram qual o motivo que eu tava lá, eu falava, tô de férias. Mas brasileiro tá de férias aqui, não tá trabalhando? Eu falei, não, tô de férias. Mas você não vai trabalhar? Não, tô de férias. Exatamente. Mas brasileiro de férias, era um absurdo ter um brasileiro de férias. Tanto Como tempo. assim você não está procurando trabalho aqui, né? Exatamente, Se a gente comparar, por exemplo, a Annelisa e eu, e se a Annelisa for para o mesmo lugar que eu fui, isso é da maneira... Lucas, cadê você? Mas não dele congelou. Talvez ele tenha... ia falar de mim, travou. Ele falou de você. Você viu? Vi. O destino. Oi, Lucas. Travou. Você ia falar Voltei. da Annelisa e travou. Então, vamos pegar um exemplo, vamos comparar. Se a Annelisa conhecesse as mesmas pessoas que eu conheci que não tiveram contato com brasileiros, essas pessoas iam ter uma visão de brasileiro igual a Annelisa. Agora, se eu conhecesse as mesmas pessoas que ela conheceu, essas pessoas teriam uma visão de brasileiros igual a mim. Então, isso vai muito também das experiências que as pessoas tiveram, né, com pessoas daquela cultura. Eu, por exemplo, tive experiências horríveis com pessoas, com árabes. Eu, particularmente, tive experiências péssimas com árabes, mas não quer dizer que todo árabe seja igual aos árabes que eu conheci, entendeu? Então, a gente nunca pode generalizar também, mas é sempre muito engraçado a gente comparar as coisas que não acontecem. Por isso que não dá para fazer com os outros, né? Porque é horrível quando fazem com a gente. Exatamente. Exatamente. Gente, já são 4h15. Isso aqui foi um papo sobre vivência lá fora. Depois a gente vai ver se as pessoas querem aprofundar mais sobre o assunto. Aí a gente vai atrás de nome de lugares de intercâmbio, bolsa, como é que faz isso, parte de burocracia. Isso aqui foi um papo para a gente trocar essas experiências e ver se atiça aí algumas pessoas. Podemos, sim, de dicas, né? Ainda mais, vai mudando muito, né, Bel? A parte burocrática. Eu, quando fui para Londres, eu fui com visto de estudante e eu podia trabalhar 4 horas. Era permitido trabalhar 4 horas. Hoje em dia, eu já acho que não tem isso. No Canadá também podia trabalhar 4 horas. Então, a gente aprofunda esse assunto. Mas é bem bacana, é divertido. Eu também voltei no tempo, voltar de fazer tudo de novo, para outro lugar, vocês também, com certeza. Quem já foi uma vez, quer fazer outras. É difícil, mas a gente quer fazer tudo de novo, né, gente? Viciante.
É muito bom, é muito enriquecedor. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço. Beijo grande para você. Lucas, beijo. obrigada, você está sempre com a gente, você é Cage Forever. Obrigado. Sempre. Luiz, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Águas de São Pedro. Pessoal, obrigada aqui pelo papo e até a próxima. Obrigado, tenha um bom dia. Até, beijo. Beijo. See you.